Adivinha quem é? Sou eu! Saudações! Vai tomar no cu, Palmeiras! Vai tomar no cu, Palmeiras! Sou campeão do mundo, você não conseguiu! Palmeiras vai pra puta que pariu! Saudações ao Ine... O Corinthians beijou o seguinte... Um gol pra cada... O pior é que o Corinthians quer combinar as coisas com o adversário. Não é assim. O Corinthians pensou no vestiário assim, ó, vamos fazer o seguinte, pra não ter briga. Cada um marca o número de mundial que tem de gol. Acabou. Aí deu certo. Como é burro o Aníbal Moreno. Meu Deus do céu. Tem jogador que parabéns. Nossa, excelente, né? Melhor jogador da partida para o Corinthians se chama Aníbal Ruivinho do Palmeiras. Bora começar a trocar ideia sobre mais essa classificação que deu a lógica, meus amigos. Deixa eu contar pra você, meu amigo Pietro, meu amigo Lorenzo e minha amiga Lorenza, que nasceu de 2015 pra cá, tá? Isso é normal. O Palmeiras, a cada 10 anos, ele faz um tour, tipo Cometa Halley pra Série B, assim, ele faz um... O Palmeiras, há 10 anos atrás, não tinha dinheiro nem pra respirar. Ele respirava, tomava um Transperban. E agora eles querem meter esse louco aí. E aí aquelas coisas. O palmeirense, ele tem que agradecer. Nem pedi pra você deixar o like, né? Verdade. Esqueci dos... Tem um protocolo aqui no YouTube. Então, por favor, espera. Segura, meu amiguinho, segura. Outra coisa que falta, que faz um vampeta, hein? Faltou ali uma chalepinha no final. Deixaram de tocar a bola pro Romero ali no fundo, ali pra ele dar uma bicicletinha, pedalar pra trás. Colocou o talismã, que ele não consegue fazer nem isso, nem a catimba. Vocês estão de sacanagem. Tava faltando um Romero da vida, um Carlitos Teves nessas brigas. Eu queria ver briga, eu queria ver treta, já que no futebol não teve. O futebol só teve de um lado. O que eu tava falando? Tá, temos os protocolos do YouTube. Muito importante você nesse momento deixar o like. Ah, não vou deixar o like, eu já sei que é palmeirense, eu já tô ligado, eu vou contar. O tanto de dislike é o tanto de pessoas que não tem mundial nesse planeta. Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tudo isso aí ajuda demais a gente a continuar existindo aqui pra poder surfar nas lágrimas da porcada. Isso é o normal. E aí, se você puder fortalecer financeiramente também, é o que dá vida pra este canal continuar existindo com essa alegria intensa como uma mariposa deslizante no deserto do Saara, beleza? Então a gente vai começar a trocar ideia a partir de agora. Então, ó, passou os protocolos nesse momento aqui. Vocês não estão ligados como é que a vida é de verdade. O normal do Palmeiras acaba sendo isso aí mesmo. Viajava ali, passava pela Série B uma vez ou outra, assim, tal, a cada 10 anos. E isso acabou dando a lógica. O Corinthians começou a partida com o time que entrou no primeiro jogo, Hugo Souza. E isso que eu ia fazer, eu fui começar a falar e eu me perdi, na verdade. Mas assim, ó, o palmeirense, ele tem que dar graças a Deus. Ele tem que orar, se ele for católico, se ele for crente, se ele for da Umbanda, se ele bater um tamborzinho, se ele for do muçulmano, se ele for de qualquer religião ou ateu, ele tem que orar pra agradecer que o Corinthians é uma pindaíba danada. O Corinthians é realmente um caos político. Os caras vinham falando assim durante a semana: ai, quem foi eliminado nesse derby aí entra em crise. Que crise, papai? A gente vive na crise. A gente vive na crise. Ranieri jogando muito, valeu cada centavo que a gente não pagou. Pô, mano, nosso time é essa anarquia, essa bagunça aí chega contra o Palmeiras. A gente separa as crianças dos homens. A gente separa os bolinhos de fubá dos bolos de aniversário. A gente separa os grãozinhos de feijão dos gigantes que subiu no pé de feijão, entendeu? A gente separa as crianças dos rapazes naquele momento. E aí o Corinthians chega nesse jogo, cresce muito, então o palmeirense tem que agradecer, ele tem que olhar pro céu, bater palma, porque se a gente tivesse a administração minimamente decente, se tivesse algum filho da puta nos bastidores do Corinthians pra fazer o Corinthians explorar um pouquinho do potencial, a gente estaria disputando Champions League com o Real Madrid e não essas Copas do Brasil aí com vocês, entendeu? Porque agora já sei o discurso. Ai, mas aí, eu nem sei o discurso que vocês vão lembrar, porque não tem como. Não vai ter como culpar a arbitragem, né? Porque o maluco do Palmeiras é o maluco mais burro que eu já vi na minha vida, com 10 minutos de jogo, 180 câmeras, ele dá uma cabeçada na cara do Martínez. Sabe por quê?
ele guardou rancor. Eu vou contar a verdade, viu, primeira dama? Porque eu não tô pra esconder nada. Não tô pra esconder nada nisso aqui. Ele ficou ressentido porque o Martínez deu um tapa na lata do Marcelo Lomba na final do Campeonato Paulista, que ardeu a mão do Martínez. Ficou, sabe aquele vergão nos dedos do Martínez, assim, ó, aquele xarelepe que veio na cara do Marcelo Lomba. Aí ele falou, não, agora eu vou descontar. Só que tem que saber o momento. O Martínez sabe na hora de bater, ele sabe na hora que tem que bater em palmeirense. Aí vocês querem bater da cabeçada na hora do escanteio, as 28 câmeras viu, o Daronco dali, que já tava pressionado na arbitragem, porque quase roubaram pro Palmeiras, hein? Nossa, a hora que eu vi o lance era claro, não tinha nem que ter assistido 2 vezes, o VAR não tinha nem que recomendar a revisão. Falou, ó, foi uma agressão clara ali. O rapaz tá tentando lutar MMA de maneira desonesta com o nosso amigo do Corinthians, porque no VAR estava um cara que odeia o Corinthians já comprovadamente. Aí ele recomendou a revisão, o Daronco foi lá, tentou não dar o cartão vermelho, mas aí expulsou. O cara é tão burro que ele não sabia nem que tinha sido expulso. Ele saiu de campo e queria voltar. É, Palmeiras é burro, né? Não tem jeito. Aí eles queriam voltar. Falou, mas o que aconteceu? Os caras, cara, você foi expulso. É mesmo, nem reclamou e tal, né? E aí o Abel coloca lá os capanga dele pra ser expulso toda hora, reclamando o tempo todo. A torcida vaiana, a torcida do Palmeiras é patética, né? Nossa, vaiana, xingando a Leila, e xingando a Abel, e xingando... Eu sou fora Abel, você não é fora Abel? Todo mundo... Eu sou a favor, manda o Abel embora e traz o Lisca doido. Vamos voltar ao Palmeiras raiz, ao Palmeiras de verdade, sabe? Ao Verdão da década do começo de 2000, entendeu? Aquele Verdão do Asa de Arapiraca, aquele Verdão do Vitória que o Marcos saiu chutando vento, o Verdão que tomou 18 gols do Mirassol. É esse Verdão que a gente precisa, entendeu? Então manda o Abel Ferreira embora, traz o Lisca doido que vai dar certo sim, confia, viu? E a Leila também, tá bom? Não agradeça nada que foi feito, não. Tá excelente, também sou fora a Leila nesse negócio. Chama aí, eu vou recomendar um bom presidente pra vocês, tá? Chama Augusto Melo. Olha só que bom presidente pra vocês. 2, Augusto Melo, Duílio e André Sanches. Vão ser o trio de ferro aí. Apesar que esses caras, eu tenho quase certeza que eles são palmeirenses pro primeiro dano. Então, eu sou capaz de fazer uma coisa boa lá pra aqueles lados. E aonde que eu tava? Eu estava falando sobre esse jogo maravilhoso. Estamos nas quartas de final. E as quartas de final agora. Ah, e outra coisa. O Corinthians, às vezes, de vez em quando, me decepciona. Mas o São Paulo nunca, né? Parabéns, São Paulo. É o tricolor. O Atlético Paranaense, com o jogo de time reserva na Série B, quase caindo pra Série C, foi lá e passou o carro em cima do São Paulo. Na verdade, o São Paulo sabia que a gente ia passar, sabe que é nosso filho historicamente, ficou com medo, né? Falou, nossa, agora que a gente tá ganhando de vez em quando aí dos caras aí, é melhor nem enfrentar eles no mata-mata aí que vai dar ruim pra nós. E aí o Flamengo também, olha só, numa noite só, primeiro, como é que pode tanta coisa boa acontecer assim, ó? O Flamengo sendo enrabado pelo Atlético Mineiro, qual que é o maior time de Minas Gerais? Claro que é o Tombense, isso mesmo, acertou. E aí o Flamengo, eliminado, o São Paulo eliminado, a Porcada eliminada e o Coringão está nas quartas de final e tem aí vários potenciais confrontos contra o Atlético Mineiro, histórico aí, que a gente já jogou o final do Campeonato Brasileiro, tem confronto contra o Botafogo também, tem confronto contra, sei lá, quem que passou de Bahia aí, eu não sei, eu não acompanhei Bahia e Retrô, deve ter sido Bahia, eu espero. Foi Bahia mesmo? Certeza? Certeza absoluta? Pode ser o Bahia, então, do Rogério Ceni, que aí a gente não bate na bunda de São Paulino, mas pega o Rogério Ceni, que é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E aí, o time que entrou em campo. Abel Ferreira não, Dorival Júnior falou o seguinte, vou colocar a mesma coisa porque já foi o suficiente pra dar lambada em porco desavisado no jogo de ida. Entrou com Hugo Souza, eu vou falar sobre cada um, vou elogiar todo mundo, vou aqui me curvar a Mateuzinho, beleza? Se o Mateuzinho jogar essa bola que tá jogando aí, eu vou ser obrigado a falar pra vocês, sim, meus amigos, vocês estavam certos e eu que não vi potencial nesta ex-carnicinha nossa. Hugo Souza no gol, Madeuzinho na lateral direita, Matheus Bidu também na lateral esquerda, dupla de zaga com André Ramalho e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique eu sempre elogiei, hein? Gustavo Henrique, o único ponto com o Gustavo Henrique é que ele gosta de um departamento médico. Nossa, ele deve ser primo do Renato Augusto e sobrinho do Diego Palacios, porque o cara gosta, tá o tempo todo penso, quando tá em campo. É um jogador muito importante, principalmente no jogo aéreo. Boa partida dos dois zagueiros assim, né? E o Ranieri como primeiro volante. Ranieri que valeu cada centavo que a gente não pagou. O Martínez, o Rodrigo Garro, Carrijo, que tomou aquilo lá era pra vermelho, viu? Só não queria falar que o Palmeiras roubou, não, e mesmo roubado tomou uma enrabada, mas tudo bem. O Memphis Depay, que só deu uma passadinha, deu um tchauzinho pro jogo assim, ó. Aí ele falou, senti minha coxa aqui realmente, deve ter, é melhor poupar nesse momento aí, não precisa do Memphis pra poder ganhar do Palmeiras. E o Yuri Alberto, que tem feito figuração no time do Corinthians, tá faltando eu cornetar o Yuri Alberto, porque quando eu cornetava o Yuri Alberto dia sim, dia também, e de vez em quando ele tinha lampejos de bons jogos, agora ele tá dando uma atolada, mas tudo bem.
Aí depois o Memphis saiu, entrou o Romero, entrou o Bidon, o Charles, o... Nossa, e o Romero ficou faltando mesmo aquela chalepinha no final, Thales Magno e mais alguém que eu tô esquecendo. E o Fabrício Angileri no finalzinho. No primeiro tempo, assim, ó, o Aníbal Moreno matou o jogo. Ele matou o jogo. O Corinthians já tinha uma vantagem que eu não considerava uma vantagem considerável, mas era uma vantagem que o Corinthians precisaria ser inteligente pra jogar. Você percebeu que agora eu tô falando sério, né? Então, tipo, né, era uma vantagem que o Corinthians precisaria ser inteligente pra jogar. E o que seria inteligente? Segurar os primeiros 20 minutos, aquele espírito mais afoito do Palmeiras, que é um time muito forte na parte ofensiva, e uma vez que segure esses primeiros 20 minutos, aí você vai equilibrando o jogo. É importante ganhar o meio-campo, é importante, na hora que tiver com a bola dominada, conseguir não perder a bola de maneira muito rápida pros caras, mas o Aníbal Moreno conseguiu fazer o favor pra gente de dar uma cabeçada juvenil no Martínez, com raiva ainda da final do Campeonato Paulista, e ser expulso. Nessa hora muda toda a história, porque o Palmeiras precisa de 2 gols pra levar, não, 2 não, 1 gol pra levar pros pênaltis naquele momento, mas o Corinthians fica com um jogador a mais, então as ações do meio campo ficam muito mais controladas pra gente, até que sai o gol do Matheus Bidu, que o Everton, esse cara esquisito do gol do Palmeiras aí, ele encosta no Bidu, só falta, eu nem entrei pelo showroom da internet afora, eles vão querer achar alguma coisa, porque o palmeirense ele nunca perde, ou ele ganha, ou ele é roubado, então qualquer coisa eles vão achar ali. Aí ele encosta no Bidu, aí, beleza, o Bidu tá lá na área, o cara encostou, às vezes é fã do Bidu, a gente não sabe, o cara gosta de Turma da Mônica, a gente não conhece a história de o Everton. Sai gol na sequência da jogada ali, o Bidu mesmo faz o gol, o Everton sai pra reclamar com o juiz, olha só, ele encostou em mim, gente, ele encostou em mim. Ele encostou em mim, meu Deus. E aí, 1-0 pra nós. Acabou, né, filho? Porque os caras tá com um jogador a menos. Tá com 2 gols atrás do placar. Precisa de 2 gols pra levar pros pênaltis. Não consegue acertar 3 passos seguidos. Aí fica muito difícil. E depois a gente ainda conseguiu achar o segundo gol com o Gustavo Henrique. E o que eu falei... Você consegue gritar daí, primeira dama? O que eu falei na hora que ia sair o gol do Gustavo Henrique? Você lembra? Não lembra, ela não vai conseguir dar essa moral pra mim. Mas eu falei o seguinte, ó, cruza na cabeça do Gustavo Henrique pra fazer o segundo. É só jogar. O cara tem 2 metros de altura. Um cara tem que ter um para-raio ali pra... Sabe? O cara tem que ter ele ponta em cima da cabeça de tão alto. Joga na cabeça dele, não tem segredo. Jogou na cabeça dele, ó. E foi muito mais tranquilo aí pro Everton aceitar. Na hora que saiu 2-0, pô, era questão de tempo já pra classificação e faltou a catimbinha. Porra, cara, cadê o Adson? Cadê os caras que provoca no final? O Romero nem pra isso serve mais? Pô, o Romero não serve pra fazer gol, não serve pra correr, não serve pra ajudar, não serve pra fazer... Nem catimbar ele... Nossa, tem uma B aqui. Nem catimbar ele catimba mais? Yuri catimbou. O Yuri catimbou? Ai, mas o Yuri queria abraçar o Daronco. Pô, na verdade, assim, o Yuri é fã do Daronco. Ele falou, cara, como é que faz aí que você anda tomando aí? Tá tomando uns veneninhos aí pra ficar com esse bíceps brabo aí. Aí o Daronco falou, pô, aí vai pegar mal, pô, os caras não deixou o Yuri abraçar. Olha a honra que o Daronco deixou de ter, que é abraçar o sorrisinho da Capricho, pô. Aí é foda. E, enfim, aí o primeiro tempo foi isso. Eu já falei do segundo tempo também, no intervalo, o Abel tira atacante, precisando fazer gol pra cacete, tira o Vitor Roque. Esse Vitor Roque é ruim, eu já falei desse papo. Durante a semana eu falei, esse Vitor Roque aí não joga nada, jogador fraco, daqui 5 anos vai ser artilheiro do Cariocão, jogando pelo Volta Redonda na Série A2 do Campeonato Carioca, né? E aí os caras falam, não fica zicando não, você fala isso, o cara vai meter 3 gols, tá vendo? Não adianta, tem jogador que você pode zicar, é reverso, inverso, alverso, universo, que não vai adiantar nada. Esse Vitor Roque é fraco, Facundo Torres é outro jogador fraco. Quem é bom do Palmeiras mesmo é o sistema defensivo ali. Piquerez, mas não jogou porra nenhuma, ele é mais ou menos, é bom. O Dias só sabe bater também, mas é bom, mas dupla de zaga. Aquele Mikael, pô, já cansou de ficar no bolso do Yuri no Campeonato Paulista, dessa vez não conseguiu rolar absolutamente nada. Vamos pras notas, primeira dama, porque eu já falei demais aqui, hein? Falei demais. E detalhe, eu fiz um pré-jogo aqui no canal de quase 6 horas, então obrigado a todo mundo que colou no pré-jogo, isso aí ajuda demais a gente, tá bom? E não esqueça de fortalecer aqui agora, tá bom? Deixar o seu like, se inscrever no canal, isso aí. Às vezes você não consegue fortalecer financeiramente. Agora, se você consegue financeiramente, tem a chave Pix no primeiro comentário fixado. Hugo Souza, nota 6. Eu fico até sem graça nessa partida de dar o pior jogador da partida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar as notas. E aí, se vocês quiserem, comenta aqui no chat. Ó, o pior jogador da partida foi esse cara aqui. Eu vou só falar, apontar os grandes destaques e o melhor jogador, na minha opinião, beleza? Hugo Souza, nota 6. Foi importante numa cabeçada bem colocado que ele tava, que o Gustavo Gomes, na hora que tava 0-0 ainda, com os caras com um jogador a menos, o Hugo Souza, e assim, não teve grandes bolas com o Hugo Souza, tanto que acabou o jogo ele tava com o uniforme limpo, tudo bem que é um carpete, não tem como se sujar jogando bola no carpete, aí ele tava com o uniforme limpo, nem precisou trabalhar muito aí o Hugo Souza, e tava jogando bem com os pés hoje.
O que é raro. Nota 6 para o Hugo Souza, Mateuzinho nota 9. Deixa eu só dedicar aqui alguns minutinhos, um minutinho só pra falar do Mateuzinho, tá? O Mateuzinho, na amostragem geral dele desde que ele chegou, é uma carniça. Você não consegue perceber isso aí porque você é limitado, entendeu? Você não consegue prestar atenção nessas coisas. Mas ele teve bons momentos em alguns pontos, principalmente no final da temporada passada, em alguns jogos do Campeonato Paulista e agora nesses 2 jogos importantíssimos que ele cresce aí contra o Palmeiras. E aí, se ele tem esse potencial pra render desse jeito, eu espero que seja algo constante. Porque se ele começar a oscilar entre Mateuzinho virou Cafu e Mateuzinho Irã, que jogava no Corinthians, aí eu prefiro que ele não esteja ali. Nota 9, partidaça do Mateuzinho. Eu prometo pegar mais leve com ele a partir de agora, principalmente em jogos que ele não render tanto assim, porque eu percebo que ele tem alguma coisa ali, quem sabe. André Ramalho, nota 8. Eu achei que a dupla de zaga, Gustavo Henrique, que fez uma partidaça, pra mim, né, o melhor jogador da partida, eles começaram assim, parece que meio que desconcentrados. E a dupla de zaga, os dois ali, o André Ramalho e eu diria que até o Ranieri. André Ramalho, Gustavo Henrique e o Ranieri. Só que durou pouco tempo. Aí eu não sei se foi por conta do Palmeiras ter tido jogador expulso, então ali deu sei lá, um estalo na cabeça dos caras. Não sei se você teve a mesma sensação que eu. Nota 8 para o Ramalho, uma partida muito boa depois dos 10 minutos principalmente. E o Gustavo Henrique, nota 10, uma partidaça do Gustavo Henrique. Nossa, defensivamente o cara não perdeu uma bola, um jogo aéreo. Por baixo também não perdeu um jogo aéreo. Aí teve 2 botes, como eu falo, naqueles primeiros 10 minutos, que eu nem vou considerar, porque ele ainda fez o gol, além de tudo isso, e ainda quis tretar com o jogador, com o maluco, o velho lá do Palmeiras. Lá. Tinha um velho no Palmeiras lá e falou, nossa, vou tretar num velho, eu queria bater em velho. Os caras do Corinthians querem bater em velho, pô. Tendo um Abel ali, os caras querem bater no velho, não é assim que funciona, não. E o melhor foi o nosso velho, porque a gente tem os velhos também, né? O Palmeiras tem os velhos. O nosso velho saiu zoando os caras. Bizarro isso aí, né? Então, tempo acabando? Não, o nosso velho saiu assim, ó. Ah, é verdade, a primeira dama saiu dando tchauzinho de miss lá. Gustavo Henrique, então, nota 10, melhor jogador da partida, mas vale a menção honrosa pro Mateuzinho. Matheus Bidu, nota 9,5, menção honrosa, uma partidaça do Matheus Bidu, né? O que aconteceu? Eu falei esses dias, né? Eu gravei, postei um corte aqui esses dias falando que o Matheus Bidu não renovaria. Se ele fizer mais umas 4, 5 partidas assim, eu já mudo de ideia. Eu não tenho apego nenhum com as minhas ideias se eu perceber que elas já estão meio ultrapassadas, tá? Então, Matheus Bidu, nota 9,5. Ranieri, nota 8, uma partida muito boa. A da primeira partida foi melhor do Ranieri. Ranieri tomou um cartão amarelo, aí eu preciso falar de Dorival Júnior aqui. Não é uma crítica, pelo amor de Deus. É Deus no céu, Dorival na terra, entendeu? É o nosso Pepe Dorival de Ola que comanda e com essa classificação, o Dorival já deve ter pensado assim, ó, já garanti meu trampo aqui até março do ano que vem, pelo menos. E aí na hora que o Ranieri toma o cartão amarelo e a gente tá com um jogador a mais, porra, o Daronco tava doidinho, deu um cartão amarelo que nem existiu pro Rodrigo Garro lá, e tava doidinho pra equilibrar o jogo. Pô, tira o Ranieri, não tem por que ficar com o Ranieri em jogo, ele coloca o Charles já naquele momento, ele manteve o Ranieri até o final e ficou tenso o jogo. Nota 8 para o Ranieri. Ficou tenso o jogo, nem ficou tão tenso não, na verdade, tá? Mas eu fiquei tenso por ele poder equilibrar um jogo tosco, né? Nota 8 para o Martinez. Não, nota 8 pro Ranieri, nota 9 pro Martinez. Martinez foi fundamental na partida, com aquele jeitinho de catimbeiro, aquele jeitinho, né? Os caras tentando meio que entrar na mente. Ele falou, eu não sei de nada, eu tenho mundial, né? Assim. Então, nota 9 para o Martinez, nota 8 pro Carrillo. Achei que ele foi muito bem na parte de condução do meio campo e também na parte de compactação defensiva. Não é um grande marcador, mas conseguiu acrescentar no tempo que estava em campo. Garro, não achei uma boa partida. Me perdoa, mas tô dando nota 5. Por quê? Porque El Garrito. El Garrito merece um 5 pelo menos aí. Conseguiu ter algumas ultrapassagens, conseguiu tentar alguns passes. Então vale nota 5, primeira dama? Vale, a primeira dama tá. Odeio o Rodrigo Garro, ela é hater do Rodrigo Garro. Memphis, nota 3. Por quê? Porque jogou pouco tempo e tal, e aí saiu já. Yuri Alberto, nota 5, pela garra, pela vontade, por ter um sorriso maravilhoso, por ter uma Lamborghini Huracan roxa e por ele ter um videogame muito legal, por ser muito simpático. Então, nota 5 pro Yuri Alberto. Romero, nota 3. Nem vi o Romero em campo, a não ser na hora que ele forçou a expulsão do outro maluco lá, né? Teve uma expulsão no finalzinho também que nem fez diferença, né? O Palmeiras nem foi. É de café com leite, praticamente. O Angileri, nota 3, também pouco vi em campo, entrou pouquinho tempo. Bidon, nota 2,5, entrou, tomou um cartão amarelo e tal, né? Foi quando gerou toda a confusão, assim. E perdeu uma bola, um contra-ataque, ele puxou numa velocidade, parecia uma tartaruga puxando contra-ataque. Nota 2,5 pro Bidon, hein?
Nada que eu vá destacar muito negativamente. Charles entrou bem de novo, hein? Eita, o que tá acontecendo aí? Sabe o que tá faltando? Eu falo, é eu dar uma cornetada no Yuri Alberto, eu dar uma cornetada nos caras, porque eles voltam a jogar. Porque esses caras aqui era tudo na base da corneta, e o Charles, eu acho que já faz uns 4, 5 jogos que tá bem, hein? E o Thales Magno, que não fez absolutamente nada, pra não falar que não fez nada, ele deu 2 pedaladinhas na frente do cara ali, e uma finalização que o Everton, com um bracinho do tamanho daquele jacarezinho, aí colocou a bola pra fora assim, nota 3,5 para o Thales Magno, numa partida memorável contra os pequeninos da Barra Funda. Vamos trocar ideia muito mais sobre isso durante a semana. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas aí que ajudam demais a gente a continuar existindo aqui, tá? Tamo junto, é nóis, vai Corinthians e contra rival, principalmente hoje, é poucas ideias, é nóis.